aproveitando um tempinho livre, vamos lá, que eu já li mais um trecho e tava sem tempo para gravar, vou aproveitar esses minutinhos que eu tenho aqui. Então hoje eu vou ler Gênesis 15, 16 e 17. Então, Gênesis 15. Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur, dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, e cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras. E não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. O Senhor entra em aliança com Abrão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da inquietude dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu e o Quezeneu e o Cadmoneu, o Eteu, o Ferzeu e os Refaíns, o Amorreu e o Cananeu e o Girgazeu e o Jubdezeu. Capítulo 16. Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para que a possuísses, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer.
Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a sua descendência, de maneira que por numerosas não será contada. Disse ainda o anjo do Senhor: Concebestes e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para que ele me vê? Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi. Está entre Cádiz e Bered. Nascimento de Ismael. Agar deu à luz a um filho a Abraão. E Abrão e seu filho, que lhe dera Agar, chamou-se Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. 17. Deus muda o nome de Abrão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: 99 anos. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será paz de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei... guarda essa informação. Reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei seu Deus. Institui-se a circuncisão. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circundado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus muda o nome de Sarai. Disse também Deus a Abrão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abrão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sarai com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti.
Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e te chamarás Isaque, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecer-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui 1 ano. E finda esta fala com Abrão, Deus se retirou dele e levantou-se. Tomou, pois, Abrão a seu filho Ismael e pratica-se a circuncisão. Tomou, pois, Abrão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre sua casa, lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abrão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Abrão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então, terminei o 17 e bora lá os comentários. Bom, vamos lá. 15. Gênesis 15, versículo 1. Deus fala para Abrão: não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Eu acho engraçado que sempre as promessas de Deus envolvem dinheiro, né? Envolve posses. Eu fui ver o que é galardão, e galardão é riquezas, né? Então sempre as promessas de Deus envolve dinheiro. E até assim, nesse contexto aqui, ele está prometendo também o filho, e o filho não é dinheiro, né? Mas ele promete um filho que será enormes nações, né? Muitas nações vão gerar desse filho, e serão donos dessas terras que prometem. Então, sempre vai ter um dinheiro aí no meio envolvido, né? Eu até coloquei aqui, ó. O povo de Deus sempre está barganhando uma recompensa. Sempre tem que ser abençoado. Aí em seguida Abraão reclama, né, para Deus, que ele não tem herdeiros. Para que ele vai ser abençoado então se ele não tem herdeiros? Porque o dinheiro, né, assim, ó, já que eu não vou ter herdeiros, eu não quero deixar minhas coisas pro meu servo, né? Eu quero deixar para um filho meu, né? Pro servo não, se for para ficar com o servo, não precisa nem me abençoar, Deus, não precisa nem me dar, né? Tudo tem que ficar com o servo. Deus que me livre de deixar, né? Todas essas terras que serão dadas por Deus, Deus me livre de deixar para um servo, para um escravo. E aí, né? Ele fala que ele vai abençoar, mas que também vai abençoar a sua descendência, né? Que toda a terra será para frutos dessa descendência. É no versículo 5, né? Que ele promete uma descendência como as estrelas. Aí no versículo 7, Deus reforça as promessas das terras. Abraão questiona como saberás que há de possuí-las. E Deus manda fazer um sacrifício. Ele manda fazer um sacrifício, ele pega lá os animais, mata tudo. Aí as aves de rapina desciam esses animais mortos, né? Porque é o que fazem, comem carniça. E Abrão as enxotava. Eu não entendi.
ô Deus, como que eu vou saber, né, que a sua promessa será cumprida? Como é que eu vou saber se as terras são minhas mesmo? Ó, matam os animais aí. Cara, qual é o sentido disso? Precisa de um contexto para entender isso. Aí que eu falo, é a palavra de Deus? Se fosse a palavra de Deus, precisaria de um outro contexto ou o contexto estaria aqui? Porque não tem. É só assim, ó. Abraão, essas terras vão ser suas. Beleza, Deus. Como eu vou ter certeza que as terras que vão ser minhas são essas? Como que eu faço para ter certeza? Porque de certo eu vou ter que tirar uma galera daqui, né? Como que eu faço para ter certeza? Faz um sacrifício para mim. Aí faz o sacrifício, a gente espera o quê? A resposta. E a resposta não tá aqui. Eu não consegui entender. Se alguém entender, me fala. Aí, no, no, no versículo 13, cadê? Do 12 ao 20. Do 12 ao 20, aqui no 13 fala assim, ó. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Quem que tá falando? Porque aqui não fala que Deus. Fala assim, ó. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito. Quem que disse? Porque sempre fala, Deus falou com Abraão. Deus disse. Aqui não fala quem que disse isso. E é, pelo que eu entendi, é uma maldição que tá dando aqui, ó. Tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. E será afligida por 400 anos. Será que é a escravidão de qual Moisés vai resgatar o povo lá? É uma profecia isso aqui? Mas quem que tá proferindo isso aqui para Abraão? Ficou meio na dúvida aí, ficou meio esquisito, né? É um sonho ruim, com maldições seus descendentes, mas Deus vai lá e acalma ele, né? Ele teve um sonho ruim, mas Deus vai lá e fala assim, calma, rapaz, calma, toda descendência será grande, as terras serão essas aqui, ó, de tanto a tanto, de tal lugar, tua descendência herdará essa terra, ó, do Egito, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Coloca aqui todas as civilizações, né, que ele vai poder dominar. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, enfim. Aí vamos pro 16, que também é uma coisa abominável, tá? No 16 é a história de Sara e Agar. Aí, cadê aqui? Não vou ler de novo, mas o que acontece? Neste capítulo, Sarai, mulher de Abrão, entrega a sua escrava Agar para Abrão se deitar com ela. E aí a Agar fica grávida. Só que a Sarai fica pé da vida. Por quê? Porque, ó, a Agar também não devia ser fácil, né? Ó, eu fiquei grávida, hein? O problema aqui é com você, não é com, não é que eu vou gerar um filho pro meu senhor aqui. Aí a Sarai ficou o quê? Possessa. Ficou pé da vida. Aí ela humilha a serva, né? E aí a serva foge. Tem uma parte aqui, ó, peraí. Ela fala no versículo 5, antes de terminar o 5. Julgue o Senhor entre mim e ti. Não, no 6. A tua serva, ela foi lá reclamar para Abrão. Ela foi reclamar para Abrão. Ó, essa serva agora tá me tirando sarro porque ela ficou grávida. O que Abrão fala? Ó, é a sua serva, você faz o que você achar melhor. Aí, Sarai a humilhou. Humilhou no mínimo. Humilhar não deve ser assim, ah, sua escravinha. Você vai ter um filho, sua escrava. Não foi esse tipo de humilhação.
de certo foi uma penalização física. Que aí ela fugiu, né? Mas o que aconteceu? Apareceu um anjo e falou assim: não, volta lá e seja humilhada. Porque os humilhados serão exaltados. Você vai ser humilhada, mas o seu filho vai gerar uma grande descendência para Abraão. Não é isso que a igreja faz? Com os pobres mortais, as pessoas simples. Ah, vocês estão sendo humilhados, mas Deus vai exaltar a sua fé. Deus vai exaltar a sua fé. Igual a de Agar. Agar foi humilhada pela senhora dela. Mas Deus fez de Ismael uma grande nação. Enfim. Deus fala para que ela volte e continue sendo humilhada. Mas faz uma promessa de grande descendência. Aí eu coloquei aqui, ó. Aqui a gente observa a principal filosofia da igreja. Os humilhados serão exaltados. Você tem que sofrer para receber grande recompensa. E essa recompensa a gente nunca sabe, viu? A gente nunca sabe. Tem um monte de gente que morreu sem vir a recompensa. E mais um tanto de gente que acha que a recompensa veio depois da morte. Mas tá aí uma coisa que ninguém tem certeza de nada. Não há como comprovar cientificamente o que acontece depois que a pessoa morre. Então, fica aí, né? É uma promessa que nunca vai ser paga. Que a gente nunca vai ter como comprovar o pagamento. Você é humilhado a vida inteira, mas você será exaltado no céu. Como que a gente comprova isso? Por isso, é uma questão de fé. Eu não tenho essa fé. Não tenho. Vamos deixar de ser humilhados, né? Igual a Agar. E vamos para o versículo 17. No versículo 2, Deus torna a dizer que fará uma aliança com Abraão. Não aguento mais essa aliança. Gente, é muito repetitivo, muito cansativo. Já falei isso em outras vezes aqui. Ele fica repetindo as coisas. Ai. Eu sou objetiva, direta. Tudo bem, eu falo muito, mas eu gosto de coisa direta. Versículo 2. Deus torna a dizer que fará uma aliança com Abraão. Promete que ele será pai de numerosas nações. No versículo 6, diz que fará Abraão fecundo extraordinariamente. No entanto, Abraão só tem Ismael e Isaac. Então, não foi Abraão que foi fecundo extraordinariamente. Foi os filhos dele, que vão ter mais uma porrada de filho, que depois vai ter mais uma porrada de filho. Ele, propriamente dito, teve 2. Aqui, pelo menos, ao que consta na Bíblia, né? E legítimos, né? Porque sabemos que se isso rolou mesmo, as escravas devia ter uma penca de filhos não legítimos. Enfim, depois dessa história contada, sabemos que a nação gerada por Abraão foi grande, mas ele propriamente dito não foi, porque ele só gerou 2 filhos. No versículo 10 e 11, Deus determina a circuncisão. Cara, pra mim, tudo tem que ter um objetivo. É isso que me irrita em Deus. A gente tem que, assim, só acatar. Faz isso porque eu tô mandando. Não, eu quero saber por quê. Aí, o que eu coloquei aqui, ó? Será que não foi uma prática adotada para evitar infecções? Porque talvez não soubesse fazer higiene, não soubesse fazer o procedimento correto para que não houvesse infecção ali. É uma região que é uma pele, que a gente sabe que os contextos de higiene, né, evoluiu. Então lá atrás devia ser uma coisa super precária. Então será que não era isso? Tipo, vamos fazer circuncisão? Porque tem um monte de gente morrendo de infecção, um monte de homem valoroso pra guerra. A gente tem que preservar esses homens. Como que a gente faz? Estão tendo infecção lá? Vamos mandar tirar a pele, de repente resolve. Eu fico pensando isso, que muitas coisas aqui, talvez, fossem medidas de saúde e segurança para a época.
sabe? Dentro do conhecimento que eles têm ali. Eu até coloquei exatamente isso, ó. Na minha cabeça, todas essas regras bíblicas são colocadas como se Deus mandasse apenas para que as pessoas ficassem quietas e obedecessem sem questionamento. Porque se eu fosse homem, já ia falar, cara, peraí, por quê? Porque Deus mandou? Não, tira a mão daí. Você não vai fazer isso comigo, não. Eu ia ser uma rebelde. Não ia deixar fazer isso comigo porque Deus mandou. Agora não, ó. Existe evidência científica, as pessoas estão tendo infecção, estão morrendo. Vamos fazer. Igual a vacina. Aí faz uma circuncisão, porque Deus mandou, mas não toma vacina, que é uma coisa comprovadamente científica e eficaz. Deus promete um filho por meio de Sara. Versículo 15 a 22. Ele fala que abençoará Ismael, mas a aliança será com Isaac, filho legítimo. Mais uma vez, Deus deixando claro que tem seus preferidos, né? E mais uma vez perpetuando essa história de bastardos e filhos legítimos. No versículo 23 a 27. Mais uma vez, escravidão é tratada com naturalidade. Eu vou até ler aqui, ó, 23. Ah, tá. No 23 ele fala da circuncisão, né? Que foram efetivadas. Eles praticaram a circuncisão. E aí eles falam: e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os escravos comprados por seu dinheiro. Aí lá no final fala de novo: tanto os escravos nascidos como os comprados por dinheiro. Fala assim, de uma forma natural. Escravo supernatural. Enfim, é isso. Naturalidade da escravidão. Até a próxima.